Então vamos começar a aula. Inclusive essa parte inicial eu vou deletar, vou editar. Né? Então tá bom. Álgebra linear, essa é a 8ª aula e vamos falar sobre dependência linear. Começando com a definição, pretendo fazer vários exemplos e vários questionamentos do que está acontecendo para a gente entender bem dependência e independência linear. Porque dependência linear é a coisa mais importante de álgebra linear. É a mais importante do curso, sem dúvida nenhuma. Esse é o capítulo de base, é? É. Então vamos lá. Dependência linear. Então, o conjunto V1, VK do espaço vetorial V. Então, só lembrando aqui que V é sempre R, espaço vetorial. É dito linearmente independente. Linearmente independente. Se, e aí que, quando chega bem aqui, a gente vai encontrar uma discordância em alguns livros, é tudo equivalente, mas o pessoal gosta de definir linearmente independente por uma equação. Eu gosto de definir falando de combinações lineares. Então, o conjunto é linearmente independente se nenhum deles é combinação linear dos outros. Se nenhum elemento de... Vou chamar esse conjunto de X, né? Deveria ter chamado esse conjunto de X. Se nenhum elemento de X é combinação linear dos restantes. Ok? E isso parece ser meio esquisito, né? Mas é muito importante para o entendimento, né? A gente vai ter definições baseadas em cima disso e vocês vão ver como a teoria vai explodir depois da gente começar a usar essa ferramenta, essa notação aqui. Então, dizer que o conjunto é linearmente independente é dizer isso aqui, ó. É dizer que VI não pertence ao subespaço gerado pelos outros. Então, a gente fala assim, V1, VI, a gente tira o VI, esse chapéuzinho, pessoal, não sei se vocês já viram na vida, né? Porque a gente está tirando o vetor VI mais um, VK, é dizer que VI não pertence ao subespaço gerado pelos restantes. Para todo I. Então, você varia todo I. O V1 não está no subespaço gerado pelo V2 em diante. O V2 não está no subespaço gerado pelo V1, V3 até VK, e por aí vai. No caso, professor, no caso, isso daí é o vetor, ele é linearmente independente ou é o conjunto? É o conjunto, né? O conjunto é linearmente independente quando quando todos os elementos são linearmente independentes. Você pode falar de certo. Então, cada V desse aí variando de 1 até K, né? O I variando de 1 até K não pertence a esse conjunto aí de geradores, né? Gerado, né? Exatamente. Aqui é para tudo I. Variando de 1 a K. Obrigado. A sua pergunta é boa. O conjunto é linearmente independente e a gente pode dizer que o vetor também é linearmente independente.
né? Mas aqui eu estou definindo conjunto linearmente independente. Então, o conjunto é linearmente independente. Quando você tem esses vetores aqui, eles são todos LI, ou seja, eu não consigo escrever um deles como combinação dos restantes, eu não consigo. Então, isso aqui vai acontecer para todo I. E essa é a maneira mais difícil de definir, mas isso é o que realmente está acontecendo. Quando a gente define da maneira que eu vou escrever aqui embaixo, é mais fácil de trabalhar, mas a gente não fica sabendo o que está acontecendo. Tá? Ok, prosseguindo. Equivalentemente, né? X é LI, a gente escreve LI, tá? Linearmente independente, LI. É a abreviação que a gente vai usar. Quando eu poderia ter escrito XLI, se somente se, eu coloquei o equivalentemente ali, não vou colocar o se somente se de novo. Quando alfa 1, V1, mais alfa 2, V2, mais alfa K, VK igual a zero, possui única solução. Possui solução única. E a única é essa aqui. Alfa 1 igual a alfa 2 igual a alfa K, que é igual a zero. Note que, calma, solução como assim, certo? Primeiro, todos os alfa i's aqui, certo? Todos os alfa i's aqui são números reais. Eu estou fazendo uma combinação linear com eles. E estou igualando a zero. A gente diz, e os outros livros vão definir assim, que o conjunto XLI, quando eu escrevo essa equação, alfa 1, V1, alfa 2, V2, blá, 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 alfa K, VK igual a zero, e a única escolha de alfa I, né, desse vetor alfa 1 até alfa K, as únicas escolhas de alfa I que eu tenho para conseguir essa igualdade é zerar todos os alfa I. Então, dizemos que X é LD, linearmente dependente, vamos escrever, né? Linearmente dependente. Quando não, X não é LI. Então a gente começa a aula com essa definição de LD e LI. X é linearmente independente, é LI. Você escolhe qual das duas você quer. Ou quando você não consegue escrever nenhum deles pode ser escrito como combinação linear dos restantes. Então, Você pode escolher essa definição aqui. Quando uma combinação linear deles igualada a zero, só possui uma solução, que é pegar todos os coeficientes e igualar igual a zero. Oi? Então, se eu tiver só um vetor no meio desse K aí. O conjunto X for só um vetor, é isso que está dizendo? Não, se ele for todos esses VK aí, certo? V1, V2, V3, até VK. E se tiver só um vetor que seja combinação linear, ele já é LD. Exatamente. Já quebrou a regra. Já quebrou a regra, né? Beleza. Exatamente. Eu gosto sempre de pensar como regras de jogo. A regra é que isso aqui tem que acontecer sempre. Então, se um deles quebrar, porque se o VK foi escrito como combinação linear nos anteriores, eu vou ter que VK está dentro do espaço gerado do V1 até o VK-1. Certo? E aí quebrou essa regra, porque essa regra tem valor para todo I, quebrou essa regra. Quebrou essa regra, é LD. Outra maneira de pensar, e é assim que vocês vão usar para fazer as questões, tá? Isso aqui a gente usa mais para provar teoremas, isso aqui a gente usa mais para... Isso aqui a gente também usa para provar teoremas, mas isso aqui a gente usa mais para entender a teoria, isso aqui a gente usa mais para quando a gente coloca a mão na massa.
essa definição. Então, quero saber se um conjunto é LI igual a LD. Escreve essa combinação linear igual a zero e você tenta achar uma solução diferente de todos os coeficientes serem zero. Porque lembre, VU até VK está fixo, meu conjunto X está fixo. Quem varia, quem eu tento variar para achar a solução, são os alfa I. Certo? A gente vai fazer exemplo aqui. Vamos fazer exemplos para ficar mais fácil, entender? Então, isso quer dizer que um conjunto é linearmente independente. Ou linearmente dependente. Ser linearmente dependente é só quando um L. Então, teoricamente, a gente só precisa definir LI. E, obviamente, aqui a gente chama de LD. Linearmente dependente, linearmente independente. Como é que a gente prova essa equivalência aqui? Se você prova assim, eu vou falar e não vou escrever, tá? Se eu tenho algum alfa I diferente de zero, vou escrever um pouquinho assim. Vou escrever um pouquinho. O problema é aonde, né? Eu vou apagar aqui em cima e vou escrever aqui em cima. Se algum alfa I for diferente de zero, por exemplo, o alfa 1 é diferente de zero. Então eu pego o alfa 1 V1, né? Se é diferente de zero, ele vai ser igual, aí eu passo todo mundo para o outro lado. Menos alfa 2, V2, menos alfa 3, V3, menos alfa K, VK. Se eu tiver pelo menos um diferente de zero, só um diferente de zero, eu jogo todo mundo para o outro lado. Como ele é diferente de zero, eu jogo ele dividindo também. Então, eu tenho o meu V1 igual a menos alfa 2, alfa 1, V2, menos alfa 3, alfa 1, V3, menos alfa K sobre alfa 1, VK, né? Isso aqui são coeficientes, né? Eu estou invertendo números reais. Lembrando que os alfa I são números reais. Esse número real é diferente de zero, eu posso inverter ele. E agora, eu tenho meu V1 como combinação linear dos restantes, né? Isso aqui é uma combinação linear. Eu tenho um número real vezes esse cara. Isso aqui pode ser mais, menos, né? Eu boto menos dentro, se eu quiser. Eu posso fazer assim. Mais, menos isso aqui. Mais, aí menos isso aqui. Ou seja, se eu quebrar a regra, se um deles, se eu não tiver uma solução única, se pelo menos um deles for diferente de zero e eu ainda tiver uma solução dessa, uma equação dessa, eu faço essa continha aqui e tenho esse cara escrito como combinação linear dos outros. Ou seja, se não satisfaz isso, então é LD. É uma conta positiva. Se é LI, satisfaz isso. A outra implicação que fica a cargo de vocês é bem simples mesmo, é só analisar isso aqui. Dúvidas? Não, professor, tranquilo. Ok. Então vamos fazer uns exemplos. Vou pegar os exemplos mais simples possíveis aqui. Então, para o primeiro exemplo, eu vou pegar o R2. Vou pegar um exemplo bem simples. Vou pegar o meu X, né, um subconjunto R2, e eu vou pegar um vetor qualquer. Eu pego um vetor qualquer depois. Vamos pegar primeiro esses aqui para fazer bem simples. Vamos pegar X, o conjunto desses dois caras. E aí eu afirmo que esses dois caras, né, o conjunto X é LI. É linearmente independente. Por quê? A gente monta a nossa equação, certo? Alfa
1, 0, mais alfa 2, 0, 1, igual ao 0. Esse 0 aqui é o 0 do espaço vetorial. Alfa 1 mais alfa 2. Alfa 1, V1, eu escrevi V1, mais alfa 2, V2, igual a 0. Esse 0 é o 0 do espaço vetorial. Combinação de linear de vetores do R2 vai dar um vetor do R2. Eu quero colocar a combinação linear, uma combinação linear qualquer, dando 0. Isso aqui é LI, somente se a única solução para isso é alfa 1 igual a 0 e alfa 2 igual a 0. E eu desenvolvo aqui, né? Eu desenvolvo, eu vou ter alfa 1, 0 mais 0, alfa 2, igual a esse lado que já é 0, 0. Aqui eu vou ter alfa 1, alfa 2, igual a 0, 0. E aqui eu tenho a definição de pau ordenado. Né? A minha definição de pau ordenado diz que alfa 1 é igual a 0 e o alfa 2 também. Então eu peguei esse conjunto, certo? Olhei para a combinação linear dele, uma combinação linear dele qualquer dando igual a 0, os elementos desse conjunto, né? Peguei todos os elementos desse conjunto, coloquei na combinação linear dando igual a 0, tá? E constatei que eu só atingo essa igualdade quando os meus coeficientes são iguais a 0. Isso aqui sou eu provando que x é LI. E essa conta aqui, ela se estende para o Rn. Se você pegar no Rn e pegar o seu conjunto x como esses vetores aqui, a primeira entrada 1 e o resto 0. A segunda entrada 1 e o resto 0. Certo? Se você fizer isso, você vai ter que esse conjunto x aqui é LI e o raciocínio é o mesmo. Inclusive, não vou nem fazer. Professor, quando a gente trata assim de Rn, a gente tem que quando a gente quer provar esse tipo de coisa, a gente prova por indução mesmo, né? Ou não? Ou só olhando assim, tá? Às vezes sim, às vezes não. Aqui não precisa, né? Aqui você não precisa. Mas você só faz uma conta simples. Porque toda vez que você coloca uma reticências assim, numa regra, numa soma, né, fica meio esquisito e o mais formal seria provar por indução. Mas é tão básico, é tão simples que não tem necessidade não. Beleza. É claro que quando você for fazer a combinação linear, alfa 1 V1, mais alfa 2 V2, blá blá blá, mais alfa n Vn, certo? É claro que isso aqui vai dar o vetor alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa n, igual a 0, 0, 0, 0, 0, 0. É claro. E aí você vai ter todos os alfa i igual a 0. Né? É claro que vai seguir esse raciocínio. Um exemplo um pouco mais interessante, e assim, tem alguns alunos, né, é muito comum em álgebra linear o pessoal achar que todo o espaço vetorial que a gente falar vai ser o Rn, né? A internet também, a imagem também é ruim, né, pessoal? É comum você se enganar assim, sempre pensar que V é o Rn, sempre. E nem sempre, né? Nem sempre. Então, deixa eu pegar um exemplo aqui, onde V não é Rn. O V vai ser o conjunto dos polinômios. Conjunto dos polinômios com coeficientes reais. Tá embaçado ainda, pessoal? Tá um pouco, mas eu consigo ver aqui. Não sei se veio. Deu uma bela oscilada agora mesmo, não foi? Uhum. Tá, então, conjunto dos polinômios com coeficientes reais. É o meu V. A gente já provou que isso aqui é um espaço vetorial, né? Se a gente olha como funções dos reais e das reais, é um subespaço vetorial, né? Do espaço vetorial das funções, dos reais e das reais. Dá para você ver como objetos abstratos também, dá certo. E aí eu quero que você veja esse conjunto aqui. X, né? Contido em V, onde X é esse conjuntinho aqui. São polinômios, né? O 1 é um polinômio, né? É um polinômio
Todo número real é um polinômio, certo? Visto como função polinomial, é uma função constante. Função constante é considerada como polinômio constante, função constante. Polinômio x ao quadrado, polinômio x a terceiro. Eu devia até escrever esse subconjunto aqui, deixa eu usar ele chamar ele de y, né? Ou de w, não, chamar ele de y. Porque já estou usando x para variável do polinômio. Então, meu subconjunto y. E eu afirmo que esse subconjunto y ele é LD. E como é que eu faço isso? Agora eu não tenho mais as entradinhas, né, os pares ordenados, as n-núcleos ordenados. Então como é que eu faço? De novo eu faço uma combinação linear. Alfa 1 vezes 1 mais alfa 2 x mais alfa 3 x2 mais alfa 4 x3 igual a zero. E aqui o zero é o zero do espaço vetorial. E o zero é o número real zero. Porque nesse espaço vetorial das funções polinomiais, o zero é a função constante zero. Que pode ser representado pelo número real zero. Isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar um polinômio pra gente, né? É um espaço vetorial dos polinômios. Quando eu faço combinação linear de polinômios, eu tenho polinômios. Vai ser meu polinômio. Eu vou só trocar a ordem, né? Alfa 4, x3, mais alfa 3, x2, mais alfa 2, x, mais alfa 1 igual a zero. Eu tenho um polinômio igual a zero. Quando é que um polinômio é igual a zero, pessoal? Quando é que um polinômio é igual a zero? É o polinômio todo que é igual a zero. Eu não estou procurando raízes. Quando é que um polinômio é igual a zero? Quando todos os coeficientes dele são zero. Exatamente. Então, se esse polinômio é igual a zero, é porque todos os coeficientes são zero. Um polinômio é zero, somente se seus coeficientes são zero. Certo? Então, eu peguei uma combinação linear qualquer, né, dos elementos desse conjunto y e mostrei que essa combinação linear só pode dar zero quando todos os coeficientes são zero. Portanto, o y é linearmente independente. Esse conjunto aqui é linearmente independente. Esse aí também valeria para xn, né? Até xn. Quando vocês quiserem, valeria para esse conjunto aqui, ó. Se você quisesse pegar esse conjunto aqui, de 1 e xi, certo? Todos os xi. Talvez fosse melhor eu definir assim, né? Mais bonito se eu definisse assim. Opa. Tirar os zeros naturais aqui. Esse conjunto aqui é infinito, né? Mas a gente ainda não definiu como é que a gente faz para um conjunto infinito ser Li, né? A primeira definição que eu dei, ela serve para conjuntos infinitos. A segunda definição que eu dei, o equivalente aqui embaixo, ela está um pouco confusa para conjuntos infinitos. Mas sim, esse conjunto infinito aqui, com o 1 e todos os expoentes de x, certo? Possíveis, né? Onde x é a minha variável polinomial aqui, que é um polinômio de R em R. Isso aqui é Li também. Eu peguei esse conjunto finito aqui porque é mais fácil. Porque você não pode fazer combinação linear de infinitos caros. Você sempre tem que pegar finitos. Quando eu disse na primeira definição, não é que eu não posso ficar apontando para a definição, né? Quando eu digo que um conjunto é Li, se nenhum dos elementos do conjunto é escrito como combinação linear dos restantes,
Isso serve para conjuntos infinitos. Você tem um conjunto infinito, você pega um, aí escrever como combinação linear dos restantes, uma combinação linear é sempre finita, porque os outros coeficientes dos infinitos outros é sempre zero. E aí você pega uma combinação linear finita. Então qualquer combinação linear finita dos restantes, não importa, existem infinitas, deixa eu refrasear. Eu pego um cara, sobram infinitos. Não há escolha finita dentro dos infinitos que sobraram para ter uma combinação linear desses caras que sobraram que resulte no cara que eu peguei. Ou seja, não há elemento desse conjunto que se escreva como combinação linear dos restantes. Isso serve para infinitos elementos. Agora, pegar os caras e simplesmente tacar coeficientes nos caras igual a zero em todos eles, certo? Assim, da maneira como eu escrevi, só funciona para conjuntos finitos. A gente não vai perder, a gente não vai gastar muito tempo com conjuntos infinitos ali, não. Porque a gente vai, álgebra linear 1, então a gente vai trabalhar com espaços vetoriais de dimensão finita. Então já isso vai fazer sentido. Ok. Então, o conjunto dos polinômios com coeficientes reais, um espaço vetorial, esse conjunto aqui é ali. Esse também, mas vamos focar mais em conjuntos finitos. Pelo menos na aula de hoje. U igual a 1, 2, 3. V igual a 4, 5, 6. W igual a 7, 8, 9. Então, 8. São LD em R3. Isso aqui é muito simples. Quando você coloca como exercício, decida se esse conjunto aqui é LD ou LI, você tem que fazer daquele jeitinho, né? Alfa 1 vezes esse, mais alfa 2 vezes esse, mais alfa 3 vezes esse, igual a zero. Aí você vai procurar uma solução não trivial. Você vai procurar uma solução que não seja alfa 1 igual a zero, alfa 2 igual a zero, alfa 3 igual a zero. Se a única solução for alfa 1 igual a zero, alfa 2 igual a zero, alfa 3 igual a zero, então é LI. Se existir outra solução, é LD. Nesse exemplo, ele já diz. Ele diz que são LD, pois W é igual a 2U menos V. Tá certo isso? Ou ele é errado? Ou 2V menos U. W igual a 2V menos U. E aí você constata, né? 2V menos U é igual a 8, 10, 12 menos 1, 2, 3 é igual a 7, 8, 9. Então tá aí. E a combinação linear é essa. Eu escrevi o W como combinação linear dos outros dois. Se você quisesse olhar da nossa maneira, que era essa, alfa 1, U, mais alfa 2V, mais alfa 3, W, igual a zero, quem era meu alfa 1, meu alfa 2 e meu alfa 3? Diferentes de zero, que me dão a igualdade de zero. Quem são eles? Essa é uma pergunta para vocês. Para ver se vocês estão acordados. Alô? Qual a pergunta, professor? Entendi. A minha pergunta é: nós temos que U, V e W são LD em R3, pois o W ele é combinação linear dos outros dois. Está aqui a combinação linear. 2V menos U. W igual a 2V menos U. Então W é a combinação linear dos outros dois. Então esse conjunto aqui não é LI, ele é LD. Quer saber Aí eu são... me pergunto, olhando para a nossa definição assim, ó, quem são meu W1, W2, W3 que me dão isso aqui zero? Porque se eles são LD, e eu já provei que eles são LD, de outra maneira, usando a outra definição, né? Eu provei que é LD. W1 ou alfa? Alfa 1, alfa 2, Como? alfa 3. Não é não? Eu quero saber quem são o alfa 1, alfa 2 e o alfa 3. São números Quem são reais de zero, não? Não, eu quero saber quais. Ah, Aqui eu sei que
LD, eu quero saber quais são. Porque quando a gente quer, esquece isso aqui que está aqui em cima. Quando eu quero olhar se um conjunto, se esse conjunto aqui, ó. Quando eu quero olhar se esse conjunto aqui é LD ou LI, o que, é que eu faço? Eu faço isso e procuro soluções para os WIs. Se a única solução para os WIs for 0, 0, 0, então é LI. Se existir uma diferente dessa, então é LD. Eu digo que são LD, está aqui por conta disso. Porque W é a combinação linear dos outros dois. Qual a combinação linear? Essa. Quem são? Alfa 1, alfa 2 e alfa 3? O alfa 2 é 2, é isso? Calma. Pode ser. Se alfa 2 for 2. Se alfa 2 for 2, quem é alfa 1 e alfa 3? Aí o alfa 1 vai ser menos 1. Certo. E o W vai ser menos 1 também. Pronto. Alfa 3. Alfa 3 vai ser menos 1. Alfa 3 e menos 1. Isso. Não é isso? Olha para essa combinação linear aqui, né? O que ele fez foi passar todo mundo para esse lado. Igual a Passou todo 0, mundo né? para esse Igual a lado. 0 e tal. Aí você tem menos U mais 2V menos W igual a 0. Está aqui a minha combinação linear. Quando você já sabe quem é escrito como combinação linear dos outros dois, ou dos restantes, certo? Você não precisa olhar essa definição dessa maneira, já cai na definição, é equivalente a essa definição aqui. Tá? Estou colocando assim só para... Ou seja, se você quiser um vetor um conjunto de vetores que não gere o R3, por exemplo, você pode partir dessa relação entre eles e sugerir vetores que correspondam a essa formação aí, né? A essa relação entre os vetores. Essencialmente o que você está fazendo é isso. Você vai olhar para o conjunto gerado por esses caras, certo? E aí você vai pegar caras aqui dentro. Você vai pegar carinhas, você vai pegar vetorizinhos aqui dentro. Mas como é que você sabe que isso não gera R3? Eu não falei disso ainda, estou só olhando se ele deu ali. Quer dizer, falei de espaço gerado mesmo, né? Mas não falei de dimensão para você ter a resposta instantânea. Né? O que o Rafael falou está certo, eles não geram R3, mas o motivo pelo qual ele sabe disso ainda não foi ensinado, a ferramenta não foi ensinada ainda. Na verdade, quando a gente teve que exibir vetores que não geram R3, a gente chega numa conclusão de que os elementos, as ordenadas são combinação das outras, né? Uma coordenada é combinação das outras duas, por exemplo. Então, a gente tem isso aqui, né? A gente tem que as coordenadas dos vetores, elas são combinações de outras coordenadas. Ou seja, quando eu digo que o 2V, que o W é 2V menos U, seria o equivalente a dizer que cada elemento de cada coordenada de um vetor respeita a essa relação aí. 5 em outras palavras, as coordenadas do W, elas têm que obedecer essa relação. Isso. Não tem liberdade para as coordenadas do W. Então essa relação aqui vai me dizer quem são todos os W. Essa é uma daqueles nossos exemplos, tipo, o Z é igual a 2x vezes y, ou Z é igual a y menos x, é o que a gente conseguiu concluir daquela outra atividade. Tinha saídas muito simples, né, para aquela atividade. No final da aula eu posso falar sobre isso. Soluções... Tá bom. Vamos pegar U igual a 1, 2, V igual a 3, 4 e W igual a 4, 8. Certo? São vetores do R2, certo? O VW é o meu conjunto de vetores do R2. Esse conjunto é LD. Quem já sabe mais álgebra linear do que foi ensinado no curso até agora, sabe disso só no olho. Tem que ser LD. Porque a resposta é sempre a mesma. Um deles ele é escrito como combinação linear dos restantes.
Certo? Certo. Qual a combinação linear? É um pouco óbvio, tá? Mas, deixa eu pegar outra cor. O W, certo? O W, ele é igual a 4U. Então tá aqui a combinação linear. A combinação linear, quando eu olho alfa 1, U, mais alfa 2V, mais alfa 3W, igual a 0, qual é a minha combinação linear? 4U mais 0V menos W. Isso aqui vai dar 0, porque cada 4U é igual a W. Isso aqui vai me dar 0. Então tá aqui. O meu alfa 1 é 4, o meu alfa 2 é 0, o meu alfa 3 é menos 1. Até aí tudo bem, até aí tudo batendo legal. O W, ele é escrito como combinação linear desses dois, porque a combinação linear vai ser 0V mais 4U. Essa é a combinação linear. Eu posso ter coeficiente de 0, contanto que não sejam todos 0. Se todos tiverem que ser 0, é porque é ali. Mas uma observação importante é que V não é combinação linear dos outros dois. Não pode ser escrito como combinação linear de U e W. A nossa definição é que para CLI não há elemento no conjunto que é escrito como combinação linear dos outros dois. E aqui há. O W é combinação linear do U, ou o U é combinação linear do W. Depende de como você quiser usar os coeficientes. Mesmo que V não possa ser escrito como combinação linear desses outros dois, certo? Mesmo que V não possa ser escrito como combinação linear dos outros dois, continua sendo LD. Porque o W é combinação linear dos outros dois. Basta quebrar a regra uma vez para poder ser LD. Ou seja, quando eu escrevo a minha equação assim, ela meio que mata todas essas combinações. Ah, vou ver esse como combinação linear desses dois. Vou ver esse como combinação linear desses dois. Agora eu vou ver esse como combinação linear desses dois. Ao invés de ficar olhando todas essas possibilidades, eu escrevo minha equação homogênea, assim, e olho para as possibilidades dos alfas is, eu já estou matando todas as possibilidades numa só. Porque casos como esse podem me enganar. V não pode ser escrito como combinação linear de U e W. Não pode. Certo? No entanto, esse conjunto aqui é LD. Porque por mais que o V não possa ser escrito como combinação linear de U e W, o U pode ser escrito como combinação linear de V e W. E o V pode ser escrito como combinação linear de U e V. Vocês conseguem entender a sutileza desse exemplo? Sim. Pegou só um vetor e falou que ele era... quebrou apenas com o argumento de que ele era combinação linear, né? Por isso que ele não é LD. Foi o que eu tinha falado no começo da aula, né? Tipo assim, peguei um vetor só, todos podem ser, né? Igual a 0, né? Mas se um não for, né? Aí quebra, né? Tem que escolher. Tu está no raciocínio certo, mas tem que escolher as palavras com mais cuidado, tá? Você pode... na verdade, o que você está olhando mesmo que eu tenho N vetores, certo? Eu tenho N vetores. Vou tentar falar o que você está... escrever o que você está falando. Eu tenho N vetores. N mais um vetor. Aí eu olhei. Esse não é combinação linear desse. Esse não é combinação linear dos restantes. Mas esse aqui ele é combinação linear dos restantes. Então, LD. Quebrou só uma vez, já é LD. Era isso que você está querendo dizer? Exatamente, foi o que tu fez ali em cima, né? Tu quebrou só com um exemplo, né? E é exatamente o que acontece aqui. Esse não pode ser escrito como combinação linear dos restantes. Ah, então é LI? Não, não é LI. Porque quando eu escrevo essa equação aqui, eu consigo achar coeficientes
essa equação homogênea, eu consigo achar uma solução não trivial para essa equação homogênea. Ou seja, eu consigo achar alfa 1, alfa 2, alfa 3, 4, 0, menos 1, por exemplo, que zeram essa equação. Aí daí eu volto de novo para aquela atividade, né? Porque no caso o W, ele é múltiplo do U, né? Então eles não poderiam ser múltiplos lá naquela. Sim. Eles têm isso. A gente vai fazer vários teoremas sobre isso, né? O subconjunto UW já é LD. Quando eu pego um conjunto LD e coloco mais elementos, continua LD. A gente vai falar de teoremas assim. Na verdade, isso aqui é mais simples do que um teorema, mas eu vou colocar como observação. Beleza. Deixa eu ver se eu vou fazer mais algum. Fatos. O primeiro é todo o conjunto unitário, onde o V não é o vetor zero no espaço vetorial, Li. Muito mal escrito assim. Eu escrevi de trás para frente. Então, para não ser uma má influência para quem está aprendendo a escrever matemática. Então, V é espaço vetorial, R é espaço vetorial, né? Todos os nossos espaços vetoriais são assim. Vzinho é um elemento não nulo. Então, esse conjunto aqui unitário é Li. Por conta da definição, né? Só tem ele. Então não tem como ele ser combinação linear dos restantes. Então ele é Li. Sozinho ele é Li. 2. Se X é um subconjunto de espaço vetorial Li, então todo subconjunto de X é Li. Vou escrever por extenso. Então todo subconjunto de X é Li. Aqui eu estou sempre excluindo o vazio, tá? Sempre excluindo o vazio. Talvez o segundo fato que eu deveria ter colocado deveria ter sido o terceiro, que é muito simples, né? A ordem não está super bem excluída, mas tudo bem. A gente começa falando de coisas LI e agora vamos falar de coisas LD. Então, o conjunto unitário, se esse cara for diferente de zero, ele é LI. Se a gente tem um subconjunto do espaço vetorial e o zero pertence a esse subconjunto, então esse subconjunto é LD. A gente tem um subconjunto do espaço vetorial e o zero está no subconjunto. Esse subconjunto já é LD. Porque é muito fácil, né? Você pegar coeficientes diferentes de zero para poder matar. Né? Por que o zero dentro do subconjunto é sempre LD? Pensem nisso. Se vocês não souberem, depois eu faço para vocês. E quarta, que é a que foi usada no exemplo passado, é que se X, subconjunto do espaço vetorial V, é LD, então todo subconjunto de V que contém X é LD. Ou seja, se eu pegar o X dentro de um Y, que é um subconjunto de V, XLD implica YLD. E aqui se outra letra, sei lá, XYZ, se Z está contido em X, que está contido em V, XLI implica ZLI. Né? Eu prefiro lembrar as coisas assim, né, do que por extenso. Então, dois subconjuntos de V, um contendo o outro, em cadeia. Se o de cima é LI e o de baixo é LI. Dois subconjuntos aqui do espaço vetorial V, dois subconjuntos do espaço vetorial V.
Se o de baixo é LD, o de cima é LD. Essa quarta aí você prova por inclusão, né? Porque, tipo, se o X ele é LD, por exemplo, né? Então, como o X Tá? é subconjunto de Y, né? Então o Y também é LD, né? Por quê? Porque Por o quê? X está contido em Y. Tem que provar. É consequência direta da É definição. só Mas, tipo, você pega um elemento de X, né? Não, né? Eu acho que é assim, né? Pega um elemento de mas X. assim, então vamos pensar assim, ó. X é LD, né? Então, Pega, existe um elemento daqui que é é, combinação linear dos restantes, certo? Existe um elemento daqui que é combinação linear dos restantes. Pega ele. É combinação linear dos restantes, certo? Agora, olha esses caras dentro do Y. Tem um elemento de Y que é combinação linear dos restantes. Qual? O mesmo. o O mesmo. mesmo cara é combinação linear dos restantes. E aí, quando você olhar os elementos de Y, você zera os alfa deles. E usa alfa diferente de zero só nos caras que estão em X. Você tem a mesma combinação linear vista dentro de Y. Uhum. Escreva. É consequência direta da definição, mas é bom escrever, para ficar bem Pra claro. treinar, né? É. Tá, então nós temos esses 4 fatos aí. Deixa eu ver se eu esqueci algum fato que seja consequência direta da definição e que vale a pena a gente falar. Deixa eu ver aqui. Beleza. Acho que esses são os fatos que eu queria listar. Todos eles são consequências diretas, todos eles são consequência direta da definição de LI e LD. Só você escrever com cuidado. Aí agora eu vou fazer um teorema. Um teorema que parece ser óbvio, né? Parece ser, mas isso não é o que a definição diz, mas tem uma sutileza. Então, se nenhum deles é a combinação linear dos anteriores, então X é LI. Parece muito só reescrever a definição. Eu tenho meu conjunto X, que vai do V1 até o Vn. Todos eles são nulos. O meu conjunto X, né, claro, é um subconjunto do espaço vetorial V. Se nenhum desses vetores é combinação linear dos anteriores, então X é LI. E qual é a diferença entre o que está escrito aqui e a definição? A definição é que se eu tiro um cara daqui, certo? Ele não pode ser combinação linear dos restantes. E esse aqui usa anteriores. O que ele está fazendo é olhando uma ordem e dizendo o V1 sozinho é LI. Ok. Aí eu olho para o V1 e V2. V2 é combinação linear de V1, ou seja, V2 é múltiplo de V1? Não. Então esse cara é LI. Aí você pega V1, V2, V3. V3 é combinação linear desses dois? Não. Então esse conjunto é LI. E por aí ele segue. Ele está dizendo que se eu fizer o teste só na ordem, olhando para os caras que estão atrás na lista, vai dar certo. Ele diz que se eu disser que o V2 não é combinação linear do V1, o V3 não é do V1 com o V2, o V4 não é do V1, V2, V3 e o VM não é dos outros, se eu só testar dessa maneira, então o meu conjunto é LI. É isso que o teorema diz. Eu posso testar na ordem. E se eu fosse testar todas as combinações possíveis, agora eu eliminei várias. Né? Eu eliminei várias possíveis combinações para testar.
que não é verdadeiro, o que não é um grande ganho, né, esse lance de olhar as combinações, porque você nunca testa assim, né? Você testa com aquela equação homogênea. Mas esse raciocínio é importante, de olhar na ordem. A gente ganha tempo. Os raciocínios ficam mais limpos daqui para frente, usando esse teorema. Vocês entenderam a diferença entre isso e a definição, pessoal? Eu acho que eu entendi. Acho que ficou claro pra mim. Então vou fazer um exemplo aqui embaixo. É assim, ó. U, V e W. Como é que a definição diz? Diz que U não pode ser combinação de V e W, diz que V não pode ser combinação de U e W, e que W não pode ser combinação de U e V. Se essas três coisas forem verdade, acabou. O que isso aqui está dizendo é que se V não é múltiplo de U, ok, e se W não é combinação de U e V, pronto, só preciso testar essas duas coisas. Se eu testar essas duas coisas, é LI. É isso que o teorema está dizendo. Essa é a grande diferença. Eu tinha três coisas para testar e agora eu tenho duas, né? A primeira que eu tenho que testar nos dois é se algum deles é zero. Se algum deles é zero, acabou. Tudo bem. Todos são diferentes de zero. Repetindo, a definição diz que U não pode ser combinação de V e W, V não pode ser combinação de U e W, W não pode ser combinação de U e V. Você tem que testar as três coisas. Quando as três coisas forem verdade, as três coisas que eu falei ocorrem ao mesmo tempo, então esse conjunto é LI. O que o teorema diz é V não pode ser múltiplo de U, W não pode ser combinação de U e V. Se eu testar essas duas coisas, o conjunto é LI. Basicamente o teorema diz que eu testo na ordem. Eu vou seguindo a ordem dos índices e olho para trás. Esse cara é combinação linear de quem ficou para cá, esse cara é combinação linear de quem ficou para cá. No caso, o V ele não pode ser múltiplo de U, porque tipo, o W seria, no caso, alfa vezes, o alfa seria zero, né? Não, é só porque ele disse que a gente precisa testar menos coisas mesmo. Esquece isso. É porque quando eu tenho dois, vou repetir. É porque quando eu tenho dois caras, quando eu tenho um conjunto assim, ó, eu só tenho dois vetores. Esse conjunto aqui, ele é LD, talvez eu devia ter colocado os passos. Se somente se U é múltiplo de V, ou V múltiplo de U. Uhum. Por quê? Porque eu vou ter uma solução não nula para isso aqui, né? Vou ter uma solução de coeficientes não nulo para isso aqui, certo? Então, quando um deles é zero, esse aqui eu estou pegando U e V diferente de zero. U e V diferente de zero. Eu acho que tem até uma questão no Elon que fala sobre isso, que prove que os vetores U e V são nulos se somente se são nulos. Outro, eu acho. Não nulos. Então, um conjunto com dois vetores não nulos, ele é LD se somente se um é múltiplo do outro. É isso que a gente usa aqui. Deveria ter colocado isso nos fotos. Tá. Vamos provar isso, tá? A gente faz por contradição. A gente supõe que ele satisfaz essa regra, mas que é LD. Porque, teoricamente, isso aqui eu estou te dando uma regra para tu testar, e ela te diz que se satisfaz a regra, então é LI. Eu vou provar dizendo, eu vou provar para o absurdo, eu vou dizer, tá bom, satisfaz a regra, mas é LD. Vou chamar de estrela, né? Vou chamar essa regra aqui de regra estrela. Suponha que x satisfaz estrela, mas é LD. Então,
Então, se X satisfaz a estrela ILD, existe solução não trivial para essa equação aqui. Alfa 1 V1, alfa 2 V2, alfa M Vm. Existe uma solução não trivial. O que é que significa dizer que existe uma solução não trivial? Eu sempre tenho uma solução de todos os alfas iguais a zero. Né? Senão aqui os alfas são Mas iguais a existe zero. uma outra. Existe uma outra. Tá? Existe uma outra. E aí o que eu vou fazer? Tome. Deixa eu fazer. Vai ficar complicado, mas acho que fica mais explicado. Então, seja A o conjunto dos índices, então eu vou chamar de I pertencente aos naturais, tal que alfa I é diferente de zero. O A é o conjunto de todos os índices, certo? Dessa minha solução não trivial. Tá? Então, A é a solução de todos os índices. Perdão. A é o conjunto de todos os índices dos meus alfa I's. Que tal que o meu alfa I é diferente de zero. Então, eu tenho uma solução não trivial, certo? Então, eu tenho um vetor desse aqui, certo? Onde esse vetor não é nulo. E eu vou pegar o conjunto dos índices, né, das entradas que são não nulas, certo? Que seja K como o maior elemento do conjunto A. Esse conjunto é finito, né? Tem M entradas. Então, no máximo, tem M caras aqui. Todo conjunto finito tem um elemento maximal, né? A gente está nos reais, tudo certinho aqui. Então, eu vou pegar o maior índice, tal que alfa M é diferente de zero. Tal que alfa I é diferente de zero. O maior índice, tal que alfa I é diferente de zero. Aí eu vou ter assim, né? Eu vou ter alfa 1 V1 mais alfa K VK igual a zero. Por quê? Ele é o maior que é diferente de zero. Todos os caras para cá dele, certo? Vão ser zero. Certo? É óbvio que K é menor ou igual a N. Maior de CM. Então, tá todo mundo entendendo? Eu peguei os índices. Eu tenho uma solução não trivial. Alguns deles são zero e alguns são diferentes de zero. Pego o maior índice de alfa, tal que alfa I seja diferente de zero. O maior I tal que alfa I seja diferente de zero. Então é claro que todo mundo para cá vai ser zero. Eu chamei esse cara de K. Então eu vou escrever minha equação assim. E o alfa K é diferente de zero, é claro. Alfa K é diferente de zero. Porque o K pertence a A. Logo, eu vou ter o VK igual ao quê? Menos alfa 1, alfa K, V1, mais menos alfa 2, alfa K, V2, mais menos alfa K menos 1, alfa K, VK menos 1. Eu mandei todo mundo para o outro lado. E eu posso mandar o alfa K dividindo porque é diferente de zero. E o que foi que eu fiz? Eu escrevi o VK como combinação linear dos anteriores. Absurdo, né? Absurdo contra a estrela. Porque eu supus que o meu conjunto X satisfaz a condição estrela. Qual é a condição estrela? Nenhum deles é combinação linear dos anteriores. Se esse conjunto não for LI, se ele for LD, eu acho um VK que é combinação linear dos anteriores. Absurdo. Portanto, esse conjunto tem que ser LI. Ficou claro, pessoal? Tá meio embaçado, né? Ficou tranquilo, ficou tranquilo. Só ficou meio embaçado, mas deu pra entender. Pois é, não era pra internet estar oscilando.
Eu nunca sei se a internet é só o Google Meet. Certo? Então a gente tem esse teorema aí. Que ao invés de testar, né, sem ordem, a gente pode testar na ordem. Ah, esse cara é diferente de zero? Sozinho ele é LI. O V2 é múltiplo dele? É não. Então V1, V2 é LI. O V3 é combinação linear de V2 e V1? Não. Então V1, V2, V3 é LI. E aí eu vou sim. Aumentando entrada a entrada, só olhando para trás, sem olhar para frente. Beleza. Vamos para uma definição. LI e LD, como foi o que eu falei no começo do curso. Todo mundo fala que a coisa mais importante de todas é dependência linear. Linearmente independente, linearmente dependente. Certo? Só que tudo isso precisa de combinação linear. Eu tinha falado, combinação linear é a coisa mais importante. A gente já está usando combinação linear e dependência linear. Vamos para o próximo conceito mais importante, né? Abaixo da hierarquia. Combinação linear, dependência linear e o próximo, que é o conceito de base. Então, você já vê mais espaço vetorial. Dizemos que o conjunto X, né, o subconjunto X de V. Deveria ter escrito subconjunto, então. Melhor. Dizemos que o subconjunto X de V é base de V se ele é LI e se ele gera o V. Essa é a nossa notação para gerar. Né? Talvez no futuro do curso, ou certamente no futuro do curso, eu tenha que usar uma nova notação, mas por enquanto eu estou usando essa. Se ele gera, certo? O V e se ele é LI, as duas coisas ao mesmo tempo. A gente já falou sobre subespaço gerado, quando é que um subespaço gera, né, um espaço vetorial, quando é que um subconjunto gera um espaço vetorial, e a gente falou sobre LI hoje, o conceito de base une as duas coisas. É só deixar aqui, né? Isso aqui é o span. Span com M, né? Span de X. Não sei se é com N ou com M. O livro do Elon usa essa notação aqui, né? S e X também. Ok. Vocês muito simples vão para exemplos, a gente já viu alguns exemplos disso, né? Eu fiz na R2, eu vou fazer na R3. Então, esse conjunto aqui é base do R3. Por que que ele é base da R3? Ele é LI, a gente fez a conta para R2 hoje. Alfa 1 vezes esse, mais alfa 2 vezes esse, mais alfa 3 vezes esse igual a zero, vai implicar que todos os alfa i são iguais a zero. Então ele é LI. E ele gera o R3 que foi feito na aula passada. Passada ou retrasada. Esse conjunto gera o R3. Eu gastei. A gente fala assim, tipo, quando a gente vai trabalhar com base, todas as bases do espaço tipo, do RN é mais ou menos tem essa cara aí, é? Não. Ou tem outras bases? De maneira nenhuma. Não, de maneira nenhuma. Eu vou fazer um exemplo aqui para você ainda hoje, para mostrar que não. Certo? Vamos fazer só mais um exemplozinho aqui de base. O ideal era fazer vários, só que alguns exemplos de base ficam bem complicados e a gente não tem tempo. Então vamos fazer um simples aqui. Esse aqui é o espaço vetorial dos polinômios, né? R espaço vetorial das funções polinomiais. Funções polinomiais. Então,
polinomiais. Polinomiais? Não. E aí a gente vai pegar esse subespaço aqui, certo? Que é o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual do que n. Menor do que ou igual do que n. Isso é um subespaço vetorial. Se você somar dois polinômios de grau menor ou igual do que n, vai dar um polinômio de grau menor ou igual do que n. E se você multiplicar por um escalar, multiplicar por um número real, não altera o grau. Então, continua sendo um polinômio de grau menor ou igual do que n. Ele é fechado para soma, fechado para multiplicação por escalar. Então, isso é um subespaço vetorial. Então, é subespaço vetorial. Vocês podem ver isso como exercício. Eu acabei de resolver. Vocês podem escrever isso depois. E temos uma base para esse subespaço vetorial, né? Esse conjunto aqui, esse x aqui, 1, x, x2, xn, isso aqui é uma base. O meu subespaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual do que n. Porque esse cara gera todos os polinômios de grau menor ou igual do que n. São combinações lineares desses caras, né? Multiplica esses caras por números reais e soma. Vou ter qualquer polinômio de grau menor ou igual do que n que você quiser. Se você quiser um de grau 2, bota o alfa daqui para cá tudo zero. E aí você vai ter um polinômio de grau 2. Vai ser menor do que n, tá ok? E se você quer um polinômio de grau n, né, é só não zerar esse coeficiente aqui da sua combinação linear. Esse conjunto gera esse espaço vetorial. E esse conjunto LI, a gente já argumentou isso hoje, né? A gente fez só até o grau 3, mas o raciocínio é o mesmo. Esse conjunto LI. Então, isso aqui é base desse espaço vetorial que a gente acabou de definir. Dúvidas? E dizer que R, espaço vetorial. Não teve espaço. Os polinomiais com coeficientes reais, né? Se escrever. Aqui são conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a n, grau menor ou igual a n com coeficientes reais, né? A gente está sempre trabalhando nos números reais. Dúvidas? Ops. Por mim, tranquilo. Tá bom, então agora eu vou fazer um exemplo que, baseado na sua pergunta, se todas as bases do RN são desse tipo, eu vou fazer para o R3 e você vai ver que não. A base pode ser... Essa aqui é a base mais simples que tem, é chamada de base canônica. Base canônica do R3, R2 ou até do RN. Base canônica é essa aqui. Uma entrada é 1 e todas as outras são 0. E aí você vai variando isso em todas as entradas. A primeira é 1 e todas as outras são 0. A segunda é 1 e todas as outras são 0. A terceira é 1 e todas as outras são 0. Você pode continuar esse raciocínio quantas vezes você quiser. Essa é a base canônica do RN. Nesse caso especial, a base canônica do R3. Vamos olhar uma base que não é canônica do R3. Aí vai dar trabalho. Inclusive, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou parar a gravação. Esse exemplo vai ficar só para os alunos, não vai para o YouTube. Porque eu vou estourar o tempo. Então, eu não vou estourar o tempo, né, de todos os alunos aqui. Quem quiser ver o exemplo, fica. Porque senão vai me passar do tempo. Eu tenho mais 7 minutos, mas o exemplo vai durar mais do que 7 minutos. Então, acaba aqui a aula de hoje. A gente falou um pouco sobre dependência linear, um pouco sobre base. Na próxima aula, a gente continua fazendo exercícios sobre base, sobre conjuntos LD e LI, provar teoremas e definir dimensão também, próxima aula.